Você vai prestar o concurso da Câmara Municipal de Bauru e quer gabaritar as 20 questões de português que cairão na sua prova? Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos estudar 5 exemplos de questões recentes aplicadas pela banca Instituto AOCP, que é a banca que fará o seu concurso. Oi pessoal, eu sou a Pri e no vídeo de hoje nós vamos estudar 5 questões de português da banca AOCP. Eu separei assuntos que estão presentes no edital, tanto para o cargo de assistente legislativo como para recepcionista. E se você quiser dar um gás na sua preparação, nessa reta final, faltando poucas semanas para a prova, eu preparei uma apostila com 180 questões de todas as matérias que cairão na sua prova, para você treinar muito, fixar o conteúdo estudado, aprender algum assunto que possa ter passado batido e você não estudou, e chegar bem treinado no dia da prova, tendo resolvido muitas questões da OCP. Além dessa apostila, você irá receber também como bônus toda a legislação cobrada no edital, tudo prontinho compilado para você somente fazer a sua leitura. São somente os artigos da Constituição Federal que estão no edital, do 1 até o 88, a Lei Orgânica do município de Bauru e o Regimento Interno da Câmara Municipal. O link para adquirir a apostila é o primeiro aqui na descrição e pode ficar tranquilo que o precinho está bem em conta diante de todo esse conteúdo que você vai receber no seu e-mail. E vamos agora resolver nossas 5 questões de português. Aqui em cima, vocês estão vendo um trecho do edital, que é os assuntos cobrados na matéria de português. Esse trecho é do cargo de assistente legislativo, mas as questões que iremos tratar hoje são essas destacadas em amarelo, esses assuntos que caem tanto para assistente legislativo, como também é cobrado no cargo de recepcionista. Então vamos resolver as questões. Questão 1, sobre ortografia. Assinale a alternativa em que os termos destacados foram acentuados de acordo com a mesma norma gramatical. A. O surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental. B. Pode parecer contraditório, mas a positividade pode ser tóxica. C. O psicólogo da saúde Antônio Rodelar, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica. D. Gutierrez acredita que houve um aumento do positivismo tóxico nos últimos anos. E. Como aplicar isso na prática? Em vez de dizer não pense nisso, seja positivo. Diga, me diz o que você está sentindo. Pode pausar o vídeo. Pessoal, aqui a questão pede para a gente comparar as duas palavras sublinhadas, tá? Destacadas. Então não precisamos reler toda a alternativa, vamos só comparar as palavras. E relembrando aqui, se faz muito tempo que você não estuda, o que são proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Toda palavra a gente precisa separar ela em sílabas e perceber qual que é a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte. Normalmente ela vem acentuada ou não. Nesse caso aqui, todas têm acento e a gente só tem que comparar e ver qual alternativa as duas estão acentuadas pelo mesmo motivo. Proparoxítona é aquela que possui acento, a sílaba tônica, na antepenúltima sílaba, né? E aí tem aquela regrinha que toda proparoxítona é acentuada. Paroxítona é que a sílaba tônica é a segunda, né? A penúltima. E oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então, vamos aqui às alternativas. Na letra A, nós vamos comparar tóxica com saúde. Tóxica, se você separar, fica tóxica, 3 sílabas, a antepenúltima acentuada, então nós sabemos que é uma proparoxítona. Saúde, já tem um acento ali no U, não é na antepenúltima, então não é uma proparoxítona, é uma paroxítona. A alternativa A está incorreta porque não é o mesmo motivo para as duas palavras. A B, contraditório, e tóxica, a gente já viu então que tóxica é proparoxítona. Contraditório tem acento no rio, depois vem só mais uma sílaba. Então o acento é na penúltima, é uma paroxítona. A B também está incorreta. Na C, psicólogo e clínica. O có do psicólogo é na antepenúltima, é uma proparoxítona. Clínica, clínica,
também está na antepenúltima sílaba. Então, ambas palavras são proparoxítonas. A alternativa correta é a letra C. Nas outras alternativas, Gutierrez é paroxítona e últimos é proparoxítona, então está incorreto. E na E, prática é proparoxítona e você é oxítona, também está incorreta. Então, a letra C é o gabarito dessa questão. Questão 2, sobre emprego de tempos e modos verbais. No quinto parágrafo do texto, os verbos botaria, dançaria, pintaria e mostraria indicam. Essa questão a gente consegue resolver sem ter lido o texto, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. A. Ações que ocorreram no início do casamento, ações que não ocorreram, ações que certamente ocorrerão em um futuro próximo, ações que ocorrem concomitantemente à preparação do doce e ações que ocorreram antes de Maria se casar. Pode pausar o vídeo. Pessoal, quando os verbos estão terminados em ia, como essas palavras aqui da questão, elas estão no futuro do pretérito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é um fato, uma ação que aconteceria, mas ela não ocorreu. Então, por exemplo, eu passaria na prova se eu tivesse estudado. Eu não passei. Eu compraria aquele carro se eu tivesse dinheiro. Eu não comprei. Então, sabendo disso, já fica fácil vocês verem aqui nas alternativas que a correta, o gabarito, é a letra B, que são ações que não ocorreram, né? Elas poderiam ter acontecido, mas elas não ocorreram. Então, a resposta correta é a B. Questão 3, sobre concordância verbal e nominal. C. Aquilo que podemos ver, ouvir, provar, cheirar ou tocar é acessível à nossa compreensão. O mesmo não acontece quando se trata de uma ideia abstrata, como, por exemplo, o tempo. Assinale a alternativa correta. A. Mesmo se refere ao termo aquilo. B. Os itens em destaque têm a mesma função sintática no excerto. C. O sinal de crase em acessível à nossa compreensão é facultativo. D. Em quando se trata, a colocação do pronome antes do verbo é opcional. E. O verbo trata está no singular porque concorda com o sujeito ideia. Pode pausar o vídeo. Então, na letra A, está falando aqui que a palavra mesmo se refere ao termo aquilo. A gente precisa voltar aqui na frase, né, para a gente ver se é isso mesmo. Então, quando fala-se aquilo que podemos ver, ouvir, provar, cheirar ou tocar é acessível à nossa compreensão, o mesmo não acontece. Esse mesmo não está falando sobre aquilo, é sobre toda essa situação, né? Vai comparar. O mesmo, ele é um pronome demonstrativo, ele vai demonstrar agora, não acontece quando se trata, né? E dar um outro exemplo. Então, a A está errada. Na B, fala que os itens em destaques, que é o C, né? Que está sublinhado ali no comecinho e depois aqui no meio, tem a mesma função sintática no excerto. Então, nesse trecho, eles têm a mesma função. Vamos ver se é isso. No começo aqui, ó, se aquilo que podemos ver, então, se não é uma condição, pode ser, né, se por acaso aquilo que podemos ver, então esse se tem essa função. Agora aqui no outro se, o mesmo não acontece quando se trata de uma ideia. Aqui esse se trata, que poderia estar também trata-se, né? Ele não está identificando quem é o sujeito. Não está falando assim, quando ele trata, ela trata, ou eles. Então, quando está aqui, o sujeito fica indefinido. Então, a gente pode ver aqui claramente que são a mesma palavra, né? As mesmas palavras, mas a função delas são diferentes. Então, a B também está incorreta. Na C, fala que o sinal de crase em acessível à nossa compreensão é facultativo. E aqui a gente volta aqui no texto, mas nem precisa voltar no texto, porque tem uma regrinha de crase que fala sempre quando aqui a opção da gente colocar a frase, ela tá antes de um pronome de posse, né, possessivo, o nosso é posse, poderia ser meu, teu, deles, nosso, isso é posse. Então, quando é antes de um pronome possessivo, é sim facultativo. Então, a letra C está correta. E se vocês quiserem que eu traga um videozinho aqui explicando somente sobre crase, né, dando uma aula aí falando sobre todas as regrinhas, como identificar a crase, comentem aqui, né, escrevam crase nos comentários. Alternativa D.
Quando se trata, a colocação do pronome antes do verbo é opcional. O pronome é o se. Então, tá falando que é opcional você colocar se trata. Você poderia também colocar quando trata-se. E aqui já tá errado, não é opcional, tá? Por quê? Quando a gente tem o quando, que ele é um advérbio de tempo, ele puxa esse se, esse pronome. Então, não poderia ser quando trata-se, tem que ser quando se trata, tá bom? A alternativa agora é E. O verbo trata está no singular porque concorda com o sujeito ideia. Lá no texto, o verbo trata está lá naquela parte que eu já comentei aqui com vocês, quando se trata. Então, aqui é uma indefinição do sujeito, a gente não sabe quem que é o sujeito. E daí, quando são nesses casos, é em terceira pessoa, tipo, ele trata, como se fosse ele, não é em primeira pessoa ou em segunda pessoa, tá? Então, o motivo do verbo trata estar no singular não tem nada a ver com ideia, é por causa que o sujeito está indefinido. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta foi a letra C. Questão 4, sobre regência verbal e nominal. No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego. Assinala a alternativa correta. A. Se as palavras visão e aqueles fossem substituídas por ponto de vista e sobre aqueles, respectivamente, não haveria ocorrência de acento indicativo de crase no excerto. B. As palavras impõe e tem são acentuadas pelo mesmo motivo, isto é, por serem oxítonas. C. A palavra impõe apresenta o mesmo som e a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural. D. O termo aqueles recebe acento indicativo de crase por se tratar de uma palavra masculina. E. O verbo impõe, exposto no excerto, apresenta o mesmo significado e a mesma regência que sua ocorrência na seguinte oração: ele impõe a coroa na cabeça da rainha. Pode pausar o vídeo. Pessoal, desculpa que a minha imagem ficou aqui no cantinho cortando um pedaço da questão, tá? Que daí não teria espaço para eu colocar, mas eu li para vocês e agora eu vou explicar, tá? Aqui na letra A tá falando assim: se a gente substituir visão, né, no que concerne a visão negativa por ponto de vista, tá falando que daí não teria a crase. Vamos ver se isso é verdade. A gente sabe que crase ocorre, né, quando junta dois As, um A com outro A, um A normalmente de artigo, ou um A ali que acompanha o verbo, e o outro A de uma palavra feminina. Dois As é igual um A com crase. Então, aqui, ó, concerne a alguma coisa. Então, já tem esse A ali que acompanha. E visão é uma palavra feminina, não é o visão, é a visão. Por isso que tem aqui a crase. Mas, se a gente substituir visão por ponto de vista já é uma palavra masculina, é o ponto de vista. Então, por mais que concerne a alguma coisa, acompanha um A, não tem o outro A para a gente formar a crase, seria o ponto de vista. Então, substituindo aqui, ficaria no que concerne ao ponto de vista, a mais o ao. Então, aqui tá certo na questão, não tem a crase. Mas vamos ver se substituir aqueles por sobre aqueles também não terá, tá? Então, aqui mais para o final da frase, o trabalho impõe, tudo que impõe algo, né, alguma coisa. Então, tem esse A que acompanha. E aqueles também tem o A aqui que juntou e formou a crase. Agora, se a gente falar, o trabalho impõe sobre aqueles, esse sobre que tá aí já não acompanha um A, não tem como juntar e formar a crase, tá? Então, o trabalho impõe sobre aqueles, o aqueles vai vir sem a crase. Então, a resposta correta, o gabarito, é a letra A, que está correta. Questão 5, sobre emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Não se pode negar que as características dos espaços em que vivemos ou trabalhamos desempenham um papel fundamental na maneira como as pessoas se sentem. Os travessões têm a função de A. Realçar um comentário irônico. B. Introduzir o discurso direto do autor. C. Destacar uma informação extra. D. Anunciar uma informação substituindo os dois pontos. E. Separar uma informação que pode ser deslocada para o fim da frase. Pode pausar o vídeo.
Então, pessoal, aqui o que a questão está querendo saber da gente é sobre esses dois travessões aí que no meio, né, tem ou trabalhamos, tá separando isso daí. Então, tá falando qual que é a função desses travessões, né? A gente sabe que basicamente em outros tipos de texto, travessões é quando vai vir uma fala de algum personagem, mas em textos dissertativos, assim, eles têm outras funções, tá? E qual seria aqui? Então, a letra A que fala que é realçar um comentário irônico. Não se pode negar que as características dos espaços em que vivemos ou trabalhamos desempenham um papel fundamental. Aqui ele não está sendo irônico em colocar ali, né, ou trabalhamos em destaque. Então, a letra A está errada. B, introduzir um discurso direto ao autor. Também não, esse ou trabalhamos, ele não está falando diretamente. O que ele está querendo dizer? É a letra C, que é a correta. Destacar uma informação extra. Por quê? O autor aqui está falando sobre o papel desempenhado nos espaços em que vivemos, mas não só o que simplesmente vivemos, também trabalhamos. Então, ele colocou ali para dar um destaquezinho, né? Que vivemos ou que trabalhamos desempenham um papel fundamental, tá bom? Então, a alternativa correta é a C, porque a D e a E também não poderia ser, porque a D fala que é uma informação substituindo uns dois pontos. A gente não pode tirar esses dois travessões e colocar dois pontos nesse lugar, dois pontos aqui, que não pode, não vai dar certo, né? E na E, também separar uma informação que pode ser deslocada para o fim da frase. Se você pegar esse ou trabalhamos e jogar lá no fim da frase, ele vai falar tudo isso daqui e lá no fim da frase, ou trabalhamos. Vai ficar fora do contexto, fora de sentido, não dá certo. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Curta esse vídeo se você gostou e se quiser o PDF grátis dessas 5 questões do vídeo de hoje, o link está aqui na descrição. E para adquirir a apostila com 180 questões mais a legislação, o link também é o primeiro aqui da descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!